vamos falar hoje sobre resumo acadêmico. Para todo universitário é fundamental saber fazer resumo acadêmico. É um gênero muito cobrado em qualquer tipo de trabalho. Por quê? A própria palavra já está dizendo resumo, certo? Então, todo o artigo, o capítulo de livro, um texto qualquer técnico usado na universidade precisa ser resumido. Vocês precisam comprovar que entenderam esse texto. O primeiro passo para se fazer um resumo acadêmico é a questão da sublinhação. Você tem que pegar esse texto e destacar nele o que é importante. Então vamos partir para a sublinhação das ideias-chave, das frases-chave em cada parágrafo. Você toma o texto e vai partir parágrafo por parágrafo, vai partir da análise de cada parágrafo. As frases mais importantes dentro de um parágrafo normalmente são a primeira frase ou a última frase. Então, você localiza num parágrafo a primeira ou a última frase. O miolo do parágrafo é a explicação. Então, você vai encontrar a ideia mais importante de cada parágrafo. Sublinha, passa adiante e faz isso hierarquicamente, ou seja, um parágrafo após o outro, certo? Não tem nada de pular, porque pode pular um parágrafo importante. Então, vai hierarquicamente analisando e sublinhando. Volta para outra leitura. Nessa primeira leitura, ainda tem uma coisa que é bem importante fazer, que é destacar as palavras desconhecidas, aquelas que você não tem certeza do que significam e pelo contexto elas não te dão uma garantia de que é isso que tu acha que é o significado dela. Então usa um ponto de interrogação na margem para localizar essa palavra que tu tens que ir para o dicionário. Vai para o dicionário mais tarde, depois de terminar o texto. Tá? De ler o texto, vai para o dicionário e procura o significado. Daí volta para uma segunda leitura. Nessa segunda leitura, daí tu já vai fazer com mais calma, já vai destacar os parágrafos que são os mais importantes. Antes tu tinhas marcado as frases importantes de cada parágrafo. Agora tu vais destacar os parágrafos mais importantes. Por quê? Porque lá na hora de fazer o resumo acadêmico, tu vais precisar desses parágrafos importantes, inclusive para usar como citação. Então você vai lá e faz uma citação direta, copia aquilo que tem de importante, certo? Então, esses parágrafos-chave precisam ser marcados, tá? Então, o ideal é usar uma barra ou uma chave do lado. Assim como tu tinha usado um ponto de interrogação para as palavras desconhecidas, usa uma chave do lado dos parágrafos que são considerados mestre, que são considerados importantes, tá? Então, sublinha as frases com as ideias principais, marca com ponto de interrogação as palavras desconhecidas e usa uma chave aonde estão concentrados os parágrafos mais importantes desse texto lido. Vamos agora para o resumo acadêmico, tá? Que é a partir dessa marcação que você faz no texto. O resumo acadêmico, ele vai ser basicamente feito por paráfrase, ou seja, tu vais dizer com as tuas palavras o que entendeste, o que compreendeste, certo? Muita atenção nisso, porque tu não tens que fugir ao foco. O foco, o tema principal não pode se deixar de lado. E a mesma coisa, o teu resumo é feito de uma forma hierárquica, ou seja, vem pelo que aparece primeiro, o que vem em segundo, em terceiro, até a finalização.
Nada de pular etapas também. Falar primeiro na conclusão. Não, a conclusão é na conclusão do teu resumo, é no final do teu resumo. E até pode ser usado no teu resumo acadêmico a tua crítica pessoal, a tua ideia sobre esse tema, que muitas vezes o sujeito esquece de fazer. Certo? O ideal é ter a tua opinião, o teu parecer sobre o assunto tratado. Às vezes o professor não pede isso, mas é bom que tu tenhas em mente. Se tu não escreveres, mas que tu tenhas em mente o teu parecer sobre o assunto tratado. Eu sempre peço o parecer do acadêmico sobre o tema tratado. Tá? Ainda no resumo acadêmico, é possível que tu uses o que eu tinha dito lá, a citação direta, que tu traga lá do texto lido uma cópia do que o autor disse. Daí tem que ser idêntico, é cópia, certo? Você não pula um acento, não troca nada. Se for suprimir alguma coisa desse texto, até pode. Basta usar o colchete com reticências dentro do colchete, que indica supressão de parte do texto, até pode. Mas essa citação direta, quando ela for uma citação direta curta, é aquela que tem determinadas características, isto é, a direta curta são só até 3 linhas e ficam entre aspas no teu parágrafo, certo? Então, não se esqueça, citação direta é aquilo que te interessa muito, ou seja, é tão importante que tu estás copiando do autor, certo? Então, a direta curta fica dentro do teu parágrafo, entre aspas, e vai até 3 linhas. Não se esqueça que eu estou falando de coisa digitada. Se tu fizeres manuscrito, é bem provável que possa ser um pouco maior, um pouco mais extensa. A citação direta longa, que também pode ser usada no resumo acadêmico, mas não é muito recomendável, porque já está dizendo ela é longa e tu está tratando de resumo. Tá? Mas a citação direta longa, se tu fores usar, é aquela que é feita com um recuo, ela começa a partir de 4 centímetros da margem e ela pode ir até 14 linhas. Então é para aquela que não se encaixa na citação direta curta. Ela tem mais de 3 linhas, mas pode ter até 14. Tá? Então ela não é muito recomendável no resumo acadêmico. Ela é muito usada na revisão de literatura, em artigos, ela é muito usada nos próprios TCCs, vocês vão usar citações diretas longas, tá? Elas são longas, elas são compridas, vão até 3 linhas. O que mais eu preciso falar para vocês? Além do uso de citações, tá? É possível pedir no resumo acadêmico que vocês retirem palavras-chave. O que são palavras-chave? As palavras-chave, já está dizendo, elas são palavras importantes e elas constam do teu resumo, certo? Do teu resumo acadêmico, não é lá do texto lido, mas é no teu resumo acadêmico, que é bem provável que tu use palavras importantes lá desse texto lido, tá? As palavras-chave aqui na Unicruz, elas são normalmente 4 palavras-chave, certo? E elas não devem constar do título. As palavras-chave não devem aparecer no título. Elas são até 4. Nós damos preferência para substantivos, para verbos no infinitivo, mas também pode ser usadas locuções, aquelas que têm 2 palavras e elas contam por uma, tá? O ideal, então, são 4. Elas são separadas uma da outra por um ponto e iniciam por letra maiúscula. Então, 4 palavras iniciadas por letra maiúscula, separadas uma da outra por ponto. Tá? Então, vocês já estão trabalhando com a formatação. A metodologia aqui na Unicruz prega isso. Tá? O uso de palavras-chave. Que mais? Às vezes se pede no resumo acadêmico para que vocês titulem. Certo? Então vocês podem pôr o título de vocês
Não repitam o título que o autor usou lá no seu artigo, nessa revista ou nesse texto que vocês leram. Criem um texto, um título para o texto de vocês, para o resumo acadêmico de vocês, tá? E o que mais? O que eu acho que deu essa parte aqui, eu tenho anotado, mas o uso de palavras-chave, ou um resumo feito predominantemente sob paráfrase, ou seja, diz o que está dito com as tuas palavras. Pode usar citação direta curta, preferencialmente, aquela que fica entre aspas. Faz de forma hierárquica, vem um parágrafo importante após o outro. Não se esqueçam, não repitam, as ideias não devem ser repetidas, vocês estão tratando de resumo. Tá? Então não repitam as ideias. Podem pôr o seu parecer, normalmente no último parágrafo, tem o seu parecer sobre o assunto. Texto organizado de forma hierárquica, um assunto após o outro. Acho que está revisado sobre resumo acadêmico e é fundamental saber fazer, porque vocês provam que souberam ler, que compreenderam o texto lido. E como a gente está tratando de texto técnico, é um texto específico de determinadas disciplinas, não é muito fácil a leitura. Nós estamos acostumados com a leitura que a gente faz de revistas, jornais, o texto literário. O texto literário é fácil de ler. E o texto acadêmico não é, porque ele é um texto técnico. Tá? Então tem que pôr esse tipo de leitura em cima, muito atento, muito cuidadoso. Se atenham ao que estão fazendo, para não perder o foco. Vocês não podem fugir do tema. Tá? Era isso sobre o resumo acadêmico.